Friends, brothers and sisters, Amigos, irmãos e irmãs, cada um de nós tem uma história. À medida que descobrimos nossa história, nós nos conectamos, pertencemos e nos tornamos parte de algo. Meu nome é Gerrit Walter Gong. Gerrit é um nome holandês, Walter, nome do meu pai, é um nome americano e Gong, é claro, é um nome chinês. Especialistas estimam que de 70 a 110 bilhões de pessoas já viveram na Terra. E talvez apenas um, chamado Gerrit Walter Gong. Cada um de nós tem uma história. Adoro sentir no rosto a chuva cair e o vento soprando ao sul. Eu já andei cambaleando com os pinguins da Antártida, já presenteei órfãos na Guatemala, crianças de rua no Camboja e mulheres da etnia Maasai na África com a primeira foto que tiraram na vida. Estive presente no hospital quando cada um de nossos filhos nasceu e uma vez o médico me pediu para ajudar. Eu confio em Deus. Creio que existimos para que tenhamos alegria, que há épocas e estações para tudo debaixo do céu. Vocês conhecem sua história? Conhecem o significado de seu nome? A população mundial cresceu de 1,1 bilhão de pessoas em 1820 para quase 7,8 bilhões em 2020. O ano de 1820 parece ser um ponto de mudança de curso da história. Muitas pessoas que nasceram depois de 1820 têm recordações de registros vivos para identificar várias gerações de familiares. Conseguem pensar em uma lembrança especial e agradável com um de seus avós ou outro familiar? Seja qual for o número total de pessoas que viveram na Terra, ele é finito e contável, uma pessoa por vez. Você e eu, cada um de nós é importante. E pensei nisso. Quer os conheçamos ou não, todos nascemos de uma mãe e de um pai. E cada mãe e pai é nascido de uma mãe e de um pai. Por nascimento ou linhagem adotiva, estamos no final todos conectados na família humana e na família de Deus. Nascido em 837 d.C., meu 30º bisavô, o primeiro dragão Gong, fundou o nosso vilarejo familiar no sul da China. A primeira vez que visitei o vilarejo Gong, as pessoas disseram "Wenhan Wei Laila", que significa "O Gerrit voltou". Do lado da minha mãe, nossa árvore familiar inclui milhares de nomes de familiares, com mais de nomes ainda a ser descobertos. Cada um de nós tem mais familiares com quem se conectar. Se vocês acham que sua tia-avó concluiu toda a sua genealogia familiar, não peço que encontrem seus primos e os primos de seus primos. Conectem seus nomes de familiares vivos com os 10 bilhões de nomes pesquisáveis que o Family Search tem agora em sua coleção online e os 1,3 bilhão de pessoas em sua árvore familiar. Peçam a amigos ou familiares que desenhem uma árvore viva. Como o presidente Russell M. Nelson ensinou, as árvores vivas têm raízes e ramos. Se vocês são sua primeira ou 10ª geração, conectem o ontem ao amanhã. Conectem as raízes e os ramos em sua árvore familiar viva. A pergunta, de onde você é? Questiona a linhagem, o local de nascimento, o país de origem ou a sua terra natal. No mundo todo, 25% de nós tem uma linhagem que traça uma rota de nossa terra natal até a China, 23% até a Índia, 17% até outras partes da Ásia e do Pacífico, 18% até a Europa, 10% até a África e 7% até as Américas. A pergunta de onde você é também nos convida a descobrir nossa identidade divina e nosso propósito espiritual na vida. Cada um de nós tem uma história. Uma família que conheço conectou 5 gerações da família quando visitaram sua antiga casa em Winnipeg, no Canadá. Lá o avô contou aos seus netos sobre o dia em que 2 missionários, que ele chamou de anjos do céu, trouxeram a ele o evangelho restaurado de Jesus Cristo, mudando sua família para sempre. Uma mãe que conheço convidou seus filhos e os primos deles a perguntar à sua bisavó sobre suas experiências de infância. As aventuras e lições da vida da bisavó agora são um livro precioso de família que une 4 gerações.
Um rapaz que conheço está compilando um diário do pai. Há alguns anos, um carro atropelou e matou seu pai. Agora, para conhecê-lo melhor, esse rapaz corajoso está guardando recordações e histórias de uma infância de familiares e amigos relacionados ao pai. Quando perguntada sobre o significado da vida, a maioria das pessoas classifica a família em primeiro lugar. Isso inclui familiares vivos e os que já se foram. E é evidente que quando morremos, não deixamos de existir, continuamos a viver do outro lado do véu. Como permanecem vivos, nossos antepassados merecem ser lembrados. Nós os lembramos de nosso legado por meio de histórias orais, registros de clãs e histórias familiares, memoriais ou locais de recordações, comemorações com fotos, alimentos ou objetos que nos lembram de entes queridos. Pensem em onde vocês moram. Não é maravilhoso como seu país e sua comunidade se lembram e honram os antepassados, a família e outras pessoas que serviram e se sacrificaram? Por exemplo, a lembrança da colheita de outono em South Mountain, Devonshire, na Inglaterra, que a irmã Gong e eu temos, é de que amávamos visitar a pequena igreja e a comunidade onde moravam gerações de nossos antepassados Bolden. Honramos nossos antepassados abrindo os céus por meio do trabalho do templo, história da família e tornando-nos um elo na corrente de nossas gerações. Nesta época de eu escolho a mim, a sociedade se beneficia quando as gerações se conectam de maneiras significativas. Precisamos de raízes para ter asas, pessoas reais, relacionamentos reais, serviço significativo, uma vida além das aparências passageiras das mídias sociais. Fazer descobertas sobre a família e ser parte de um legado de antepassados pode mudar nossa vida de maneiras surpreendentes. Por meio das provações e realizações que vivenciaram, adquirimos fé e força. Por meio do amor e sacrifícios deles, aprendemos a perdoar e seguir em frente. E nossos filhos se tornam resilientes. Adquirimos proteção e poder. Os laços com os antepassados aumentam a proximidade familiar, a gratidão e os milagres. Esses laços podem trazer ajuda do outro lado do véu. Assim como as alegrias vêm em família, as tristezas também. Nenhuma pessoa é perfeita e nenhuma família também. Quando as pessoas que deveriam nos amar, nutrir e proteger deixam de fazê-lo, nós nos sentimos abandonados, envergonhados e magoados. A família pode se tornar uma família desestruturada. No entanto, com a ajuda do céu, podemos compreender nossa família e fazer as pazes uns com os outros. Às vezes, o compromisso inabalável com relacionamentos familiares duradouros nos ajuda a realizar coisas difíceis. Em alguns casos, a comunidade se torna uma família. Uma moça extraordinária, cuja família conturbada se mudava com frequência, ela encontrou uma família amorosa na igreja e onde quer que fosse, ela era nutrida e acolhida. A genética e os padrões familiares nos influenciam, mas não nos definem. Deus quer que nossa família seja feliz e eterna. Para sempre é muito tempo se fizermos uns aos outros infelizes. E a felicidade é curta demais se os relacionamentos que estimamos acabarem nesta vida. Por meio de convênios sagrados, Jesus Cristo nos convida a tomarmos sobre nós seu nome e seus atributos. Seu amor, seu poder e sua graça podem nos modificar e curar nossos relacionamentos. O serviço abnegado no templo e em favor de nossa família e de outras pessoas torna real o amor expiatório e transformador de Salvador entre nós. Cada uma de nossas histórias é uma jornada que ainda está em andamento. À medida que descobrimos, criamos e nos tornamos algo novo por meio de possibilidades além da imaginação. O profeta Joseph Smith disse: a alguns a doutrina de que falamos poderá parecer muito arrojada, um poder que registra ou liga na terra e liga nos céus. A sociabilidade que criamos aqui na terra pode existir com glória eterna no céu. De fato, nós e nossos familiares não podemos ser aperfeiçoados, nem podem eles, sem nós, ser aperfeiçoados. Ou seja, em uma total, completa e perfeita união. O que podemos fazer agora? Primeiro, imagine sua imagem refletida em dois espelhos de eternidade. Em uma direção, imagine-se como filhos, netas, bisnetas. Na outra direção, sorriam para si mesmas como tias, mães, avós. O tempo passa tão depressa. Em cada época de atribuição, observem quem está com vocês. Reúnam fotos, diários dessas pessoas. Tornem as histórias e lembranças delas reais.
Registrem os nomes, as experiências e datas importantes. Elas são sua família. A família que vocês têm e a família que vocês desejam. Ao descobrirem, honrarem e realizarem o serviço do templo pelos membros da família, o Espírito de Elias, uma manifestação do Espírito Santo que presta testemunho da natureza divina, vai entrelaçar os corações dos pais, mães e filhos com amor. Segundo, que a aventura da história da família seja intencional e espontânea. Liguem para a sua avó. Olhem profundamente nos olhos daquele novo bebê da família. Reservem tempo. Descubram a eternidade em cada estágio de sua jornada. Aprendam sobre o seu legado familiar e reconheçam com gratidão e honestidade. Sejam positivos, comemorem coisas boas e, sempre que necessário, façam humildemente todo o possível para não serem negativos. Que as coisas boas comecem com vocês. Terceiro, acessem o site familysearch.org. Baixe os aplicativos disponíveis para dispositivos móveis. Eles são gratuitos e divertidos. Descubram, conectem-se, façam parte, pesquisem seu parentesco com pessoas de um certo local. Vejam o quanto é fácil e recompensador acrescentar nomes à sua árvore familiar. Quarto, ajudem a reunir as famílias para a eternidade. Lembre-se da demografia no céu. Há muito mais do outro lado do véu do que neste lado. À medida que temos mais templos próximos de nós, temos o privilégio de oferecer nosso serviço aos que esperam a oportunidade de receber as ordenanças do templo. A promessa da Páscoa de todos os momentos é que, por meio de Cristo, podemos nos tornar a nossa melhor história e nossa família pode se tornar feliz e eterna. Em todas as gerações, Jesus Cristo cura os quebrantados de coração. Liberta os cativos e os que estão feridos. O convênio de pertencer a Deus e aos outros inclui o conhecimento de que nosso espírito e nosso corpo serão reunidos na ressurreição e de que nossos relacionamentos mais preciosos podem continuar além da morte com uma plenitude de alegria. Cada um de nós tem uma história. Venham descobrir a sua. Venham se conectar, pertencer, tornar-se parte. Venha encontrar sua voz, sua música, sua harmonia nele. Esse é o propósito pelo qual Deus criou os céus e a terra e viu que eram bons. Glorifiquem o plano de felicidade de Deus, a expiação de Jesus Cristo, a restauração contínua em seu Evangelho e sua igreja. Suplico que venha encontrar sua família, todas as suas gerações, e trazê-los para casa. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.